Pronto. Vamos lá, então. Hoje, segunda-feira, que dia é hoje? 21. Hoje é dia 21. Penúltima semana do mês, né? Porque semana que vem ainda vai ser julho, ainda vamos ter a semana que vem contando como julho. Mas porque dia 28 e dia 29, vamos ter aula dia 28, 29 e não sei se vai ser dia 1º. Enfim, semana que vem ainda vai contar como julho. E aí, essa semana, eu dividi em 3 assuntos, né? Porque a gente veio trabalhando com os movimentos da coluna, né? Ainda falta a lateralização, mas ainda temos asanas de 2 tipos, que são de equilíbrio e abdominal, para além da lateralização. Então, essa semana a gente vai trabalhar com equilíbrio, lateralização vai entrar e também vamos trabalhar com abdominal. Hoje, em específico, nós vamos focar em asanas de equilíbrio, então vai ter bastante coisa em pé, mas amanhã, se eu não me engano, já vai ser abdominal. Eu preciso ver direitinho na programação e nas aulas, mas creio que seja isso mesmo, tá bom? Então, para começar nossa aula e nossa semana, iniciamos com o nosso mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. E assim iniciamos a aula de hoje. Antes da gente começar, antes de ficar em pé, enfim, vamos conversar um pouquinho, bem pouquinho, sobre equilíbrio. Gente, o equilíbrio depende de, assim, muitas coisas. E ele pode ser maior ou menor dependendo do dia. O equilíbrio depende do tamanho da sua base, depende de quão bem você constrói a sua base, depende da sua atenção, depende da visão, depende da mente. Assim, é muita, muita coisa. Então, quando a gente está com a mente muito cheia, por exemplo, pode ser que seja um pouquinho mais difícil de se equilibrar, porque não estamos com a atenção devida naquilo em que a gente está fazendo. Outra coisa que para mim é muito engraçado, quando eu estou praticando sozinha, sem ninguém, é muito mais fácil eu me equilibrar. Preferencialmente a gente faz posturas de equilíbrio com os olhos abertos, né, para fixar em um ponto fixo, em um ponto imóvel à sua frente. E aí, quando você está sozinha, é mais fácil de achar esse ponto. Quando você está numa sala com outras pessoas, aí tem uma pessoa na sua frente, uma pessoa aqui, e por mais que você fixe seu olhar, ainda tem essa visão periférica. Isso quando não tem uma pessoa bem na sua frente, né? E aí a pessoa começa a bambear, e você começa a reparar na pessoa bambeando, e você começa a bambear também. Então, eu gosto de praticar equilíbrio sozinha, eu acho que é mais fácil. Não quer dizer que a gente tenha que praticar equilíbrio sozinhos, é só uma questão de como a visão, de fato, influencia no equilíbrio. Eu sempre falo para vocês praticarem sem olhar para mim, justamente porque eu acho que é mais fácil. Eu me mexo enquanto eu estou fazendo a postura, porque eu estou falando com vocês, eu estou mostrando coisas, eu estou olhando para vocês. Então, às vezes, pode ser que me olhar atrapalhe. Foca num outro ponto, acima da tela, não sei, em que fique mais fácil de você olhar só para aquilo. Tá bom? Algumas pessoas têm um equilíbrio tão incrível que elas conseguem se equilibrar de olhos fechados. É muito raro, tá? Mas pode acontecer, isso é muito legal. Mas, se você está com dificuldades no equilíbrio, primeira coisa, tente ficar ao lado de um apoio, seja uma parede ou tenha uma cadeira perto, né? Para a gente evitar qualquer tipo de acidente, principalmente porque eu não estou com vocês aí agora, então eu não consigo dar qualquer tipo de apoio. Quando eu faço
semana passada ou retrasada eu fiz uma postura de equilíbrio com as crianças e um menino virou para mim e falou: "Ah, eu não consigo". Eu falei: "Não tem problema, eu tô aqui do seu lado. Você se apoia em mim e faz". E aí aos poucos ele conseguia ir soltando ou apoiando cada vez menos. Mas eu não tô com vocês agora, então vocês precisam usar outros artifícios. E por favor, prezem sempre pela segurança de vocês. Nenhuma das posturas que a gente vai fazer aqui hoje é extremamente perigosa. Não é isso. Mas é que a gente quer evitar que vocês caiam. Quando a gente cai, pode acontecer muitas coisas. Então a gente precisa sempre evitar. Tá bom? Falando nisso, inclusive, eu vou tirar minha meia, porque eu acho mais fácil de me equilibrar sem meia, mesmo estando frio. E vamos ficar em pé. Eu vou deixar minha câmera assim um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês um exercício de mobilização com os pés. Mas vocês podem virar a câmera para eu ver vocês. Isso. Muito bom. Então, começamos a aula apenas aí em pé. Neste momento, você pode permanecer com os olhos fechados e quando formos começar os equilíbrios, eu aviso, não se preocupem. Sinta o seu corpo de pé. Sinta a distribuição do peso nos pés. Perceba quais são os grupos musculares responsáveis para te manter aí, com a coluna ereta. Vá fazendo aquela observação que vai da parte mais externa até a parte mais interna do seu corpo. Vá fazendo a lista mental, anotando tudo aquilo que o seu corpo sente. Então, nós vamos começar a trabalhar com a mobilização dos pés. Agora, se quiserem já manter os olhos abertos por estarmos em pé, pode ser já bom, ok? Mobilização dos pés. Vamos começar com o pé direito, levando o peso todo lá para a ponta do pé e depois voltando. O peso vai para a ponta e voltando. Vai repetindo este movimento, bem na ponta dos dedos. Quando chegar na ponta novamente, para e vamos girar o calcanhar para fora. Trocamos o lado, giramos para dentro. Para, volta o calcanhar. E agora nós vamos encostar a parte de cima dos dedos da ponta do pé no chão. Assim. Observe esse alongamento dos dedos. Para algumas pessoas é mais desconfortável, para outros é menos. Então, você escolhe o tanto de pressão que você aplica. E volta. Abre bem os dedos, esparrama o pé bem no chão. E vamos fazer agora com o pé esquerdo, levando ponta, volta, ponta, volta. Sempre mobilizando os pés. Paramos na ponta e vamos fazer um movimento circular com o calcanhar, tornozelo.
E trocamos o lado, giramos para dentro. Mantenha a ponta. Retorna. E vamos levar a parte de cima dos dedos no chão. Escolha a pressão. Retorna. Abre bem os dedos dos pés. Sinta agora ambos bem espalhados. Veja como está a distribuição do peso agora, com o pé um pouco mais abertinho no chão. Eu vou agora botar a câmera mais para cima. E eu meio que sumo, né? Deixa eu ver. Agora voltou um pouquinho melhor. Nós vamos começar com o Talasana, a postura da palmeira. Então, os pés estão paralelos, os joelhos não estão hiperestendidos. Nós vamos levar o peso lá para a ponta dos pés, tirando os calcanhares do chão. Foque o seu olhar em um ponto imóvel à sua frente e vamos estender os braços pela frente do corpo. As mãos se olham. E você quer estender o máximo, máximo, como quem chega com as mãos lá no teto. Retorna, volta os braços, se observe. Veja o que o seu corpo achou. Se você precisa de apoio, não conseguiu fazer essa postura porque estava sem apoio, busque apoio, não fique sem. Muito bom. Vamos fazer Chakrasana, a roda, que é uma lateralização, mas vamos usar uma extensão junto. Então, unimos as nossas mãos, entrelaçando os dedos. Vamos levar a palma da mão lá para cima. Então, vamos lateralizar primeiro, indo lá para o lado direito. Chegue no seu limite. Se observe no seu limite. Respire. Retorna para o centro. Solta os braços. Perceba as diferenças entre um lado e o outro. E vamos entrar novamente aí na roda, entrelaçando os dedos, levando a palma da mão lá para cima. E agora lateralizamos lá para a esquerda. Eu viro assim que é para eu ver, tá? A televisão, não precisam virar. Retorna. Desfaz os braços, se observe. Se quiser soltar um pouquinho os braços agora, soltar um pouquinho os ombros, fazer um elefantinho. Fique à vontade. Se não precisar também, tudo bem.
Muito bom. Vai parando o movimento. Então, nós vamos fazer mais uma postura de equilíbrio, mas agora, pessoal, os pés não vão estar ambos no chão. Nós vamos tirar um dos pés do chão. Aqui, o equilíbrio fica mais complexo. Então, se for necessário, chega pertinho da parede. Às vezes você não vai nem usar, mas é bom chegar pertinho, porque qualquer coisa, tchu, tchu, eu apoio, né? Vamos começar então com aquele equilíbrio em que o joelho vem na frente do peito. Como fazemos isso? Primeiro vamos começar com a perna direita, abrindo muito bem o pé direito no chão, deslocando o nosso peso todo para a perna direita, e aos poucos a perna esquerda começa a ficar livre e pode ficar solta. Aí você vai trazer o seu joelho flexionado para a frente. Se possível, você segura no joelho e traz ele próximo ao tronco. Foque no ponto fixo à sua frente. Se necessário, busca a parede. Retorna devagar. Eu vou fazer virada para cá agora. Se observe. Então, nós vamos fazer agora sobre a perna esquerda. Pé esquerdo bem apoiado no chão, dedos bem abertos. Deslocamos o nosso peso lá para a perna esquerda, até que a perna direita fique livre. Se possível, flexionamos a nossa perna direita lá na frente e abraçamos o joelho, trazendo ele perto do tronco. Use o abdômen, isso ajuda. E vá com calma, vá devagar. Aos poucos retorna lá para o chão, se observe, perceba como está o seu corpo. Mais um equilíbrio agora. Esse é o clássico do equilíbrio. Vamos fazer Vrikshasa na árvore. Novamente, vamos usar o equilíbrio apenas sobre uma perna. Vamos começar então com a perna direita novamente. Abra bem os dedos dos pés no chão, principalmente o pé direito, e leve o peso para a perna direita. Aos poucos, vá tirando a perna esquerda do chão e você escolhe se você prefere apoiar apenas um pouquinho do seu pé lá na perna contrária, se vai chegar no nível do joelho, se vai chegar lá na virilha, enfim. E como vai usar as mãos, se vai uni-las, se vai estender, se vai deixar os braços abertos, sua escolha.
Retorne o pé esquerdo no chão. Vamos fazer para o outro lado. Vou deixar agora minha câmera mais para cima novamente. É isso. Às vezes, hoje, eu preciso só tirar um pouquinho o pé do chão e tá tudo bem, tá na árvore. Abra bem os dedos do pé esquerdo. Desloque o seu peso para a perna esquerda. Escolha onde vai posicionar o pé direito. Depois que posicionar o pé direito, como vai manter as mãos? Retorna o pé direito. Solta um pouquinho as pernas. Relaxa um pouquinho os pés, as pernas. Se observa. Respira. Perceba como está a distribuição do peso lá nos pés. As posturas de equilíbrio costumam ajudar bastante com isso. E nós vamos fazer mais uma postura de equilíbrio em pé. Essa, pessoal, a gente vai fazer em partes e vocês vão seguindo, porque nós vamos fazer Shiva Nataraja ou Natarajasana, que é a postura do dançarino, do Shiva dançarino, tá? Novamente é uma postura em que usamos apenas um pé no chão. Então vamos começar usando o pé direito no chão. Abra bem os dedos do pé, apoie bem o pé no chão. Leve o peso lá para a perna direita. Aos poucos, você vai tirando o pé esquerdo do chão. Só que agora vai levar o pé esquerdo lá próximo do glúteo. Ah, isso. Permanece aqui um pouco. Veja se é possível segurar o pé. Por que é um pouco mais difícil? Porque a gente está levando o pé lá para trás. Tente deixar os joelhos paralelos, as coxas paralelas. Se for possível, você permanece aqui. Se estiver muito difícil, pode tentar voltar um pouquinho a pé. E, se estiver tranquilo, você leva a mão direita à frente e tenta empurrar o pé. Ai, eu tô com muita dor. Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje. Tenta empurrar o pé para longe do glúteo. Ai, a minha dor não vai permitir. Desculpa, gente. Eu caí e acabei batendo. Então, dói. Mas, vamos lá. Se você consegue, né? Você leva a mão lá na frente, empurra o pé. Vou fazer só uma vez para vocês verem. Mas permaneça aí. Ai, eu não vou conseguir hoje. Eu vou permanecer aqui, olhando no ponto fixo. Pode abrir também os braços, às vezes ajuda com o equilíbrio. Isso, retorno para a esquerdo. Vamos fazer para o outro lado, apenas se observe um pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer para o outro lado, gente, mas eu vou tentar. Primeiro, levamos o peso lá para o pé esquerdo, lá para a perna esquerda, e vamos tirando o pé direito do chão. Se possível, e aí seguramos o pé direito, mantendo as coxas paralelas. Permanece um pouquinho aí. Relaxa, qualquer coisa, ó, apoia na parede. Dá um apoio.
Não precisa segurar, é só um apoio. Ou mantenha o braço aberto. Se quiser e puder continuar, a mão vai lá para frente, mão esquerda, e você, eu não vou conseguir, que vai doer muito, mas você distancia, né? O pé direito lá do glúteo. Para mim dói muito, mas se você não estiver com dor, você consegue ficar. E retorna para direito, se percebe, relaxa um pouquinho aí de pé. Ótimo. A partir de agora não vamos mais fazer equilíbrios em pé, tá? Então, se você quiser, você pode fechar os olhos já. Nós vamos para Padahastasana, aquela grande extensão, onde levamos as mãos nos quadris. Começamos com uma flexão de quadril que vai até o limite. Os joelhos podem se flexionar. Flexionamos as costas, relaxamos o pescoço e deixamos que os braços e a cabeça caiam em direção ao chão. Lembrando que é mais importante que você se alongue com conforto do que você mantenha os seus joelhos estendidos. E aí vai flexionando os joelhos, apoiando no chão, até que você possa sentar no chão. Ótimo. Sente com as pernas cruzadas e se observe. Estamos aqui só para nos observar um pouquinho na postura sentada, no plano médio. Vamos então entrar em Dandasana com as pernas estendidas. Você precisa, aqui em Dandasana, o bastão, manter a coluna ereta. Então não tem problema caso precise flexionar um pouquinho os joelhos. Eu gosto sempre de colocar os glúteos lá para trás. Pode separar um pouquinho as pernas, não precisa deixá-las extremamente retas. Experimente um pouquinho a postura. Se observe em Dandasana. Muito bom. Essa vai ser a nossa postura inicial para fazer Paschimottanasana. Mas como vamos fazer Paschimottanasana? Vamos flexionar os joelhos, trazer as pernas bem próximas ao corpo. E aí, com os braços por fora das pernas, vamos calçar nossos pés com as mãos pela frente dos pés. Ótimo. Aqui a coluna já não está mais ereta, né? A gente consegue ver que já estamos fazendo um C com a coluna. Tudo bem. Aos poucos vamos afastando os pés até o nosso limite confortável. Se o limite confortável for aqui, tudo bem. Aqui é a sua pinça. Se você consegue estender os pés, tudo bem também.
O importante é que chegou no limite confortável, você relaxe a cabeça, relaxe a coluna. Pode sempre permanecer com os joelhos flexionados, não tem problema. Retorna devagar, a cabeça é a última que sobe. Agora, aqui em Dandasana, você pode apoiar suas mãos lá atrás do corpo, apenas para descansar um pouco e se observar, perceber como está. Voltamos para Dandasana, os braços lá na frente. E vamos fazer um equilíbrio aqui. Vocês já fizeram algumas vezes o equilíbrio sentado. Novamente flexionamos os dois joelhos, mas agora a perna se mantém ereta. Perdão, a coluna se mantém bem retinha. E você abraça seus joelhos. Vá tirando a ponta dos pés do chão e depois os calcanhares, procurando aonde está o seu ponto de equilíbrio. Se está fácil assim, aí sim você vai levar a sua testa lá no joelho. Voltamos os pés para o chão. Vamos deixar que os pés caiam, os joelhos caiam para um lado ou para o outro, para que você vá aos poucos entrando no gato. Postura de 4 apoios. Ótimo. No gato, se observe por alguns instantes. Nós vamos fazer aqui, pessoal, aquele equilíbrio. Vou fazer até virada para ter mais espaço. Aquele equilíbrio que trabalha bastante também com o abdômen. O que nós vamos fazer? Vamos tirar o braço direito e a perna esquerda do chão, estendendo a cabeça continua lá na linha dos ombros, se observe, permaneça um pouquinho. Retorna, se observa. E vamos fazer agora o outro lado. Braço esquerdo, perna direita. Isso. Retorna. E descansamos em balança na postura da criança. Sentando em cima dos nossos pés, descansando a testa no chão. Descanse mesmo aí.
E aí, aos poucos, aí de balasana, ao invés de você deitar de bruços, você vai indo para o lado, girando o seu corpo para o lado, deixando que ele não caia, né? Mas que você vai apoiando ele de um dos lados, até que você possa se deitar de barriga para cima. Isso, exatamente. Isso, muito bom. Pode permanecer com os joelhos flexionados um pouquinho, plantas dos pés no chão. Isso. Se observa, perceba a proximidade da lombar com o chão. Respire, sinta o seu corpo. Nós vamos fazer uma invertida super leve, vocês já conhecem, mas eu sempre passo as contraindicações. Então, pessoas com sérios problemas de pressão, cardiorrespiratórios, coluna, seja ela lombar, cervical, enfim, gestantes, pessoas que comeram há pouco tempo, enfim, por favor, não façam ou avaliem melhor se é possível fazer ou não. Vamos fazer Setubandhasana, que é a meia ponte ou a ponte amarrada. Os braços ao longo do corpo, palmas das mãos no chão. Vamos usar coxas, abdômen e glúteos para tirar o quadril do chão e manter ele lá no alto por alguns instantes. Lembre-se de usar todos os grupos musculares citados. E aí vamos retornando lá para o chão, vértebra por vértebra, até apoiar novamente a lombar. Se observe. Para terminar a sequência de asanas, vamos fazer a postura que fazemos sempre, sempre muito bem-vinda. Pavana Muktasana, postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco e abraçando-as pela frente do joelho. Existe um certo vigor no puxar, mas sempre lembrando do relaxamento no esforço, principalmente em relação aos ombros. Respire. Se quiser, se achar necessário, pode fazer aquele balancinho para acomodar melhor a lombar. Aos poucos vai cessando o movimento. E para finalizar a postura, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre levando o queixo no peito. E permaneça aí.
Retorne primeiro a cabeça lá para o chão, depois os pés. E agora sim, você pode estender as pernas, separar elas na largura do seu tapetinho, estender os braços, deixar as palmas das mãos voltadas para cima, abrir um espaço nas axilas. Se os olhos ainda não estiverem fechados, você fecha eles entrando em Shavasana. Caso seja necessário, você pode adaptar essa postura para que seja confortável, relaxar. Você começa apenas observando o seu corpo, fazendo aquele olhar de scanner, passando das partes mais externas e entrando nas partes mais internas do seu corpo, fazendo avaliações, fazendo listas mentais. Então você compara este corpo de agora com aquele corpo do início da aula. Veja se existe alguma diferença ou não. Então, você permite que o seu corpo relaxe cada vez mais, começando lá pela ponta dos dedos dos pés, deixando que o relaxamento suba pelos pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas, quadril, abdômen, curva lombar. Permita que ele alcance as primeiras costelas e comece a subir pelas costelas, preenchendo toda a caixa torácica, a parte alta das costas e o peito, alcançando as clavículas, as escápulas e os ombros. Permita que ele siga descendo pelos braços, cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. E ele também sobe pela garganta e pela curva cervical até alcançar a cabeça. E você relaxa o couro cabeludo, deixa a testa lisa, as sobrancelhas querem escorregar para as têmporas, as pálpebras se tocam com suavidade, maxilar se destrava, a língua relaxa dentro da boca. Você pode até mesmo entreabrir os lábios. E agora você permanece aí, com o rosto neutro, com o corpo entregue ao chão.
Você não precisa fazer mais nada, não precisa controlar mais nada. Apenas deixe que a mente circule por este corpo. Fique alguns instantes aqui. Aproveite.
Aos poucos, você começa a adotar respirações mais profundas e lentas. E começa a fazer os movimentos que o seu corpo te pede para fazer. E vá aos poucos, devagar, no seu tempo, se colocando sentado, com as pernas cruzadas, coluna ereta e os olhos fechados. De olhos fechados, observe a sua respiração. Tente observar sem controlar. Então, você começa a, de fato, controlar a respiração, tornando ela mais lenta e mais compassada, usando aquele tempo que nós costumamos usar. X em inspiração, 2x durante a expiração, sem pausa respiratória por enquanto. Você começa a tornar esta respiração controlada praticamente 100% torácica. Tente encher apenas o peito com ar e não mover o abdômen. Sinta-se aumentar da caixa torácica. Perceba este movimento. Na próxima vez que for expirar, expire de uma vez só. Depois inspire normalmente pelo tórax novamente. Na próxima expiração, novamente, expire de uma vez só. Antes de inspirar, relaxe o abdômen e volte a inspirar.
Então, nós vamos fazer um movimento completo de Diana apenas uma vez para testarmos. Nós vamos inspirar lá no tórax, soltar de uma vez, relaxar o abdômen e encher o tórax sem puxar o ar. Não vamos inspirar, vamos apenas encher o tórax sem ar, tá bom? Então, vamos lá, inspiramos lá no tórax, expiramos de uma vez, solta o abdômen e enche o tórax sem. Inspire mais uma vez. Quando enchermos o tórax de ar, o nosso abdômen está bem relaxado. Eu acho que a câmera não deve estar me pegando. Isso. Quando a gente enche o tórax de ar, quando a gente está respirando, a gente enche só o tórax. Depois, quando a gente expira, tudo vai para fora. Sem ar, a gente relaxa o abdômen e enche o tórax novamente. Esse movimento de abrir o tórax novamente vai levar o nosso abdômen lá para dentro, tá bom? A ideia não é que a gente quer levar o abdômen, a gente quer encher o tórax sem ar e isso vai levar o abdômen lá para dentro, tá? Então vamos mais uma última vez. Inspira pelo tórax. Expira de uma vez, relaxa o abdômen e quando inspirar, relaxa. Mantenha os olhos fechados. Muito bom. Fizemos só um preparatório rapidinho até chegar em Udiana. Depois treinamos mais Udiana na próxima aula. E aí, de olhos fechados, perceba os efeitos no seu corpo. Perceba os efeitos na respiração, na mente. E tente olhar mais para dentro, mais para perto do corpo sutil. Se você puder e quiser, você permanece aí neste momento meditativo, sempre recomendo. Se não, encerramos nossa aula por aqui. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Amanhã teremos mais. E é isso. Espero que tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Tchau, tchau, gente. Ótima semana para vocês.